discentes. Vamos começar a nossa segunda parte da nossa aula de neuroanatomofisiologia. Vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu logo partilhar aqui os slides. Almira, Isis, Giane, Maria, Renato e Sueli. Boa tarde, professor. Boa noite. Boa noite. É boa noite mesmo. Eu estou falando certo. Boa noite. Vamos lá. Meninas, vocês têm como passar o link para eles lá? Parece que alguém estava com dificuldade de entrar, não sei. Almira, você estava. Você acha que estava pedindo esse link lá para a Helena? Almira está por aí? Daqui a pouco ela aparece. Vamos lá, deixa eu compartilhar logo a aula. Pronto, acho que vai aparecer agora aqui. Vamos lá. Demências, especificamente Alzheimer. Deixa eu testar primeiro. Tá aparecendo o meu slide para vocês aí ou ainda não? Está, professor. Está aparecendo. Tá? Então, Tá. ótimo. Porque tá tão lento que o sistema não... Aqui, para mim, parece que não apareceu. E não surgiu ainda para vocês. Mas então, se já está aparecendo, ótimo. Deixa eu ampliar logo aqui. Facilitar logo isso e vamos nessa. Então, estávamos falando exatamente sobre demências, né? Então, uma das principais representantes desse evento de demência seria a questão da própria doença de Alzheimer. Ela simplesmente se caracteriza como as demais, nós falamos até agora, como síndrome, né? E essa síndrome simplesmente faz com que você tenha um quadro de perda de cognição muito progressivo. Porque, é claro, em função exatamente da própria patologia, nós temos um aspecto aí de decaimento das sinapses. Então, com isso, com o passar do tempo, você acaba tendo um próprio prejuízo funcional, em virtude exatamente de quê? De todas essas, digamos, perdas que simplesmente vão acontecer ao longo do tempo. Mas isso, se a gente for pensar bem, a própria Alzheimer, ele aparece mais ou menos por volta de 65 anos de idade, tá bom? E ainda há muita controvérsia, ainda há muita exatamente discussão do que seria, porque teria essas questões do aparecimento da doença em si. Então, acredita-se que existam gatilhos ambientais, né? O próprio comportamento, as pressões sociais, a questão, obviamente, de estresse, eventos, predisposição genética nisso aí, devido ao longo de quadros familiares. Então, esses aspectos todos fazem com que você tenha aí uma degeneração e eventos inflamatórios na região do cérebro, que a gente vai conversar um pouquinho mais já já. Então, esses eventos vão acabar contribuindo para que haja o quê? Essa perda de conexões das áreas, né? Córtex com as demais áreas mais profundas, e, consequentemente, você tem aí essa, digamos assim, essa degeneração. Então, percebe-se, se a gente for ver a prevalência da doença, ou seja, há um quadro exatamente girando aí em torno de 1% na faixa de 65 a 69 anos, tá bom? Nesse quadro aqui. Porém, o que acontece? O que a Organização Mundial de Saúde vem observando? Que a cada 5 anos, dobra esse número. Então, com isso, ela continua sendo o quê? Progressiva. Então, o Alzheimer, ela continua exatamente aparecendo com muita força frente à população humana, tá? Em função devido a isso aí. E, é claro, existem mecanismos, né? Se a gente poderia falar de vários mecanismos, mas certamente eu separei os neurofisiológicos que vão estar envolvidos diretamente com a doença do Alzheimer. Você tem simplesmente uma perda aí dos chamados setores noradrenérgicos. Ou seja, o famoso locus ceruleus, que de vez em quando eu falo deles. São exatamente pontos específicos no cérebro, tá bom? Onde você tem nesse cérebro grandes produções aí muito de neurotransmissores, especificamente a questão aí estamos associando a noradrenalina, tá bom? E um pouco de dopamina, mas principalmente noradrenalina,
Tá? Você escuta falar isso. E é claro, isso está próximo, para variar, próximo aos ventrículos, aqueles locais onde você tem a liberação do líquido cefalocarraquidiano e o cérebro espinhal. E você chama, inclusive, aí por curiosidade, que eu acredito que vocês em literatura, em outros locais, têm visto esse termo, né? Locus ceruleus, que é exatamente essa junção de neurônios, que geralmente eu falo isso. Mas quando você faz uma secção do cérebro, tá bom? Faz exatamente obviamente uma autópsia, você vê que existe uma região mais azulada. E por causa desse motivo dela ser mais azulada, você chama isso, que a tradução disso seria local azul, você chama isso de locus ceruleus. Já é um termo muito antigo que é aplicado exatamente a essas concentrações de neurônios. Isso faz com que esses eventos noradrenérgicos, por sua vez, acabem tendo o quê? Uma propagação ao longo do tronco cefálico. Então, por isso, o que você acaba tendo? Outros problemas, outros eventos exatamente que estendidos, certamente, a questão da própria área, da estrutura, obviamente, do organismo. Tá? Então, você começa com a parte, obviamente, que de perda cognitiva, mas isso pode estender em função disso aí para outros pontos em relação ao corpo, né? Respostas, inclusive, aí do sistema nervoso autônomo, já que você tem uma propagação também via medula espinhal. E como vocês podem ver aqui, e isso é interessante aqui, ó, deixa eu mostrar, por isso que eu separei, inclusive, esse slide para vocês em especial, você tem os centros noradrenérgicos aqui. E se vocês lembrarem, aqui é exatamente a região do quê? Da ponte do bulbo, onde você, inclusive, tem aí o centro cardiorrespiratório, tá bom? Eventos aí de sono e vigília, humor, os nossos receptores, todos estão aí. E se vocês também repararem, aqui é um circuito exatamente muito parecido até com aqueles eventos lá ligados à fome e outros aspectos, né? Como eu disse a vocês, essas regiões, no final das contas, todos esses circuitos aí associados a emoções, a questão, obviamente, que a próprio evento fome, saciedade, tudo isso aí são regiões próximas umas às outras. Então, geralmente, quando você tem um problema em relação às sinapses, pode acabar atingindo outras regiões em função disso aí, tá? Então vocês podem ver aqui representada a região lá do hipocampo, né? Próximo ali da amígdala, que inclusive você está vendo aqui, ó, a hipófise, né? E o sistema aqui do eixo hipotálamo-hipófise, né? E você tem ainda aqui a amígdala também, representando, juntando aqui com o sistema límbico, tá bom? E, é claro, em especial o locus ceruleus, em função dessa grande produção aí de noradrenalina. Bem, tudo isso aí faz com que você tenha, certamente, uma grande atividade desses neurônios noradrenérgicos e, por consequência, eu atinja aí o sistema o quê? Parasimpático. Então, o sistema parasimpático e simpático acabam sendo alterados, essas regulações, ou seja, você acaba perdendo uma série de aspectos regulatórios associados a quem? Exatamente as vísceras. Então, com isso, você pode ter uma propagação, um aumento disso aí com o passar do tempo, tá bom? Então, você acaba tendo que começa com pequenos sinais, com pequenos distúrbios também, às vezes isso demora anos, mas de uma hora para outra, você às vezes já tem logo uma questão exatamente de um evento muito mais potencial em relação, digamos assim, de perda de coordenação motora e outros aspectos associados, né, com a progressão do Alzheimer. Isso tudo, simplesmente, no final das contas, acaba sendo o quê? Um problema exatamente sináptico, tá bom? Tanto que as memórias vão ser atingidas. Os eventos exatamente de memória que você tem, as regiões todas associadas com o córtex frontal, a questão somatosensorial, todas essas regiões que vão te conduzir para o límbico, acabam sendo atingidas. Então, com isso, essas cargas elétricas, essa transmissão, acaba sendo o que menos frequente. Você vai perdendo realmente o contato neurônio a neurônio. Isso aí vai fazer com que haja o quê? Uma interferência nisso aí, exatamente nessa viagem dos neurotransmissores, consequentemente, nas respostas que você tem aonde? Nas questões das sinapses. E detalhe, essa é uma característica básica do Alzheimer e que vai ter uma grande extensão digamos assim, de efeitos no corpo. E por quê? Porque você atinge exatamente o sistema simpático parasimpático. Como você atinge exatamente essas regiões, você acaba causando o quê? Uma série de modificações, onde essas modificações vão contribuir exatamente para o quê? Fatores de destruição exatamente dos neurônios. Então, com isso, é uma doença que acaba sendo uma doença progressiva, em função disso.
E quando você vai analisar a própria doença do Alzheimer, tá bom? Você vai ter aí essa neurodegeneração, esse comprometimento do sistema nervoso central, que vai ser comprometido como um todo. E aparece exatamente quadros de neuroinflamação, ou seja, são respostas inflamatórias que vão acontecer ali, principalmente, por exemplo, em função da micróglia. Por que a micróglia? É que a micróglia, tá, ela tem um papel muito importante, porque a gente chama de fagocitose, ou seja, é ela quem destrói células mortas, eventos que possam vir atacar, como patogênicos que possam vir atacar o sistema nervoso. Então, você acaba modificando, tá? Essa questão, exatamente essa conversa da micróglia, dessa célula fagocitária, com outros eventos da resposta imune, dentro do sistema nervoso. Por isso que essa neuroinflamação é tão potente. Por quê? O sistema inflamatório, só explicando rapidamente a questão imunológica, a resposta em imunologia sempre depende de uma célula que a gente chama de apresentadora, é uma célula que faz exatamente a ativação. E essa célula apresentadora é a micróglia, para o sistema nervoso, tá bom? Você tem ela aí, geralmente ela leva um nome mais genérico, você conhece em biologia como macrófago, tá? Então, com isso, você consegue exatamente o quê? Mobilizar várias populações celulares. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai comprometer a micróglia. E comprometendo a micróglia, você vai começar exatamente a ter o quê? Uma série de destruições dessas células e começar a formar o que a gente chama de emaranhados, tá? Elas vão formando exatamente emaranhados de neurônios. E começa a haver um depósito de proteínas. Então, pensa se você tivesse com uma rede na sua frente e vários objetos caindo em cima dessa rede e não passando para o outro lado. Isso exatamente seria a deposição. E é uma proteína específica nesse caso, que a gente chama de amiloide, proteína amiloide. Ela que vai formar a famosa placa amiloide, que vai simplesmente mudando o aspecto do cérebro. Já vou mostrar isso aí já para vocês. Então, com isso, o que acontece? Elas vão começar a ser depositadas, você vai começar a ter exatamente aí, vai começar a, inclusive, aumentar esse quadro inflamatório, que vai aumentar o quadro também de destruição de neurônios, de sinapses, por sua vez. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter exatamente o quê? Um acúmulo disso aí tudo. Deixa eu só mostrar aqui uma placa amiloide. Ah, já está logo aqui. Pronto. Peraí. Já está no próximo. Continuam vendo o slide ainda ou saiu da visualização de vocês? Tá ok. Tá ok? Bacana. Deixa eu mostrar aqui. Exatamente a tal da placa amiloide vai começar a fazer uma deposição aqui, nessas regiões aqui. Quando ela tiver em maior quantidade, deixa eu ver, tem uma outra aqui bem mais interessante. Só um minutinho. O cérebro começa a perder aquela. Lembra que eu falei para vocês que você tem o quê? Uma série de ligações exatamente associadas com o quê? Com as sinapses. Ele começa exatamente a perder essas regiões. Então ele vai deteriorando, ele vai diminuindo de tamanho. Isso é uma questão bem característica, que eu já vou falar disso aí. Então, com isso, quando você tem um maior avanço da doença, o que acontece? A área do cérebro vai diminuir. Por quê? Os neurônios estão morrendo e as conexões também estão sumindo. Então, por isso que você tem esses buracos aqui. Então, certamente, eu não preciso nem dizer, isso vai ser um quadro irreversível, tá bom? É um quadro que ele é progressivo em função disso aí. Isso vai ser importante porque isso vai fazer com que haja exatamente o quê? Eventos que vão passar para diversas áreas do cérebro. Então, desde os lobos temporais, nesse lóbulo exatamente que você tem o quê? Um pouco acima da região auditiva, né, dos seus ouvidos, você vai ter uma degeneração ali, mas isso vai avançar em direção ao hipocampo, ou seja, a região exatamente que compõe o sistema límbico, e outros pontos. Então, com isso, regiões como o buraco de Broca e a região de Wernicke, ou seja, os locais exatamente de aprendizagem, linguagem, cálculo, senso de julgamento, de organização, vão ser comprometidos e, com o passar do tempo, essa estrutura cognitiva vai ser toda destruída de uma forma irreversível. Isso faz com que você tenha, quando a gente analisa o cérebro, exatamente um processo onde você começa lá com o quê? Com essas perdas próximas ao córtex, tá bom? Próximo ao córtex cerebral, mas vai avançar em direção exatamente ao hipocampo. Então, com isso, muitas vezes, isso não começa de um dia para a noite, isso leva bastante tempo. Como você está vendo aqui, ó, às vezes o indivíduo começa com uma 2 décadas para ter, às vezes, os sintomas. Mas isso aí está acontecendo paulatinamente.
são eventos exatamente pré-clínicos. Pode começar a apresentar pequenos traços exatamente de esquecimento, exatamente você não ter a questão de associação, a questão de associativa, você tem dificuldade, com cálculos, leitura, várias coisas vão aparecer como sinais. Então você começa a fazer a pesquisa. E como eu disse, nesses eventos exatamente do próprio Alzheimer, vai ser caracterizado exatamente o quê? Essa deposição de proteínas. Então você vai ter essas marcas entre os neurônios. Isso aqui vai ficar muito mais grosso, vai ficar muito mais exatamente o que espesso. Tanto que você nota que os neurônios ficam isolados, né, como a gente falou, há um espaço entre eles, isso é um neurônio saudável, e quando você nota exatamente o que? Um neurônio no qual tem problemas, você tem uma grande deposição aí, certamente, o que? Dessas placas proteicas. Isso vai fazer com que você também acabe formando o tal do emaranhado que eu falei para vocês. Por quê? Junta essas proteínas, células mortas, exatamente os dendritos, tudo isso vai fazendo uma rede muito grande e, consequentemente, faz um emaranhado que a gente chama de neurofibrilar. E com o passar do tempo, você vai começar exatamente a formar o quê? Placas mais espessas. Isso exatamente também vai dar uma característica de uma proteína muito importante, conhecida como beta-amiloide. Essa beta-amiloide é característica exatamente do Alzheimer, que vai aparecer aí. Então, com isso, ela vai o quê? Se depositar, vai exatamente fazer com que haja uma deposição bem grande, tá bom? E interferir exatamente no sistema nervoso, para comprometer diversas o quê? Linhas de transmissão. Ele vai ter dificuldade exatamente o quê? Uma série de ações, as quais antes eram feitas facilmente. Isso certamente faz com que vá juntando cada vez mais, então aquele espaçamento que você tinha natural entre os neurônios vai começar a sumir em função disso aí, e vão formar placas, placas que vão ser daqui a pouco, como eu disse a vocês, vão ser pedaços mesmo, pedaços de proteína que vão começar a bloquear a sinalização. Então, com isso, você vai notar cada vez mais essa dificuldade que você teria aí para identificação de coisas, a questão de objetos, pessoas, memórias, tudo isso vai sumindo em função de exatamente dessa resposta inflamatória intensa e deposição dessas proteínas. Isso faz exatamente que você forme esses emaranhados com o próprio filamento proteico que você tem aqui dentro entre as células, tá bom? E aí vai aparecer uma proteína que é muito característica, tá bom? Que existe aí, a chamada proteína Tau. A Tau, TAU, tá bom? Ela vai simplesmente, ela aparece de tal maneira que ela vai fazer com que você tenha o quê? A estrutura proteica ficando reta. Porém, quando você tem o ataque da placa amiloide, o que vai acontecer aí? Ele vai, a proteína tal, ela sozinha vai fazer com que você tenha o quê? Fosforilação, ou seja, aquela atividade intensa que você tem dos neurônios, de passagem de informações, tá bom? Você vai exatamente fazer com que haja o quê? Uma série de comprometimentos, por quê? Vai começar a aparecer eventos de hiperfosforilação. Aí você vai dizer o seguinte, mas poxa, isso aí não é importante ter energia? Mas nesse caso é uma forma anormal. Porque você vai formar exatamente isso em cima aqui, dos emaranhados. Então, os emaranhados que você vai ter, esses trançados que você vai ter exatamente das fibrilas, em função exatamente do acúmulo das células mortas dos neurônios, vão exatamente fazer com que você crie o quê? As tais placas, as famosas placas beta-amiloides, tá bom? Que vão afetar a transmissão. Desse jeito aqui mesmo, ó. Você teria aqueles eventos exatamente sinápticos nas pontas, mas as placas vão começar a impedir, dificultar exatamente a passagem das fendas sinápticas. Por quê? Elas vão estar bloqueando a conversa de neurônio a neurônio. Se você bloqueia a conversa do neurônio, a transmissão de impulsos, consequentemente, o que vai acontecer? Vocês também vão comprometer o quê? A atividade da própria célula nervosa. E aqui o que eu mostrei para vocês, onde você tem aqui um cérebro saudável, com todas as sinapses, todos os eventos aqui organizados, né? Substância branca mais interna e a cinzenta mais externa. Mas agora, com o passar do tempo, vai acontecer o quê? O aparecimento desses buracos aí no cérebro. A diminuição do volume cerebral. Ele diminui, porque exatamente você está destruindo os neurônios. E ele começa a encolher. E isso é exatamente uma característica bem, bem marcante em relação ao Alzheimer. Ele vai começar a encolher em função do quê? Exatamente devido a essa morte dos neurônios e, claro, certamente, a questão da falta de reposição.
Então, com isso, pensamento, organizações para eventos futuros, presentes, você começa a perder lembranças. Todas elas vão embora, em função disso aí, esses bloqueios. Isso faz também que você tenha uma diminuição do hipocampo, ou seja, teus eventos emocionais começam exatamente também a desaparecer em função disso aí. Primeiro você tem uma série de explosões de eventos, né? O indivíduo pode gritar, de repente começa a chorar, pode ter exatamente eventos emocionais muito fortes, de uma forma assim, muito não definida, pré-definida por um motivo, tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Isso vai começar a afetar também a própria memória emocional, as lembranças, as emoções. Isso vai comprometer de tal maneira que o indivíduo vai perder essa agilidade, vamos chamar assim, desses eventos em si. Os ventrículos também vão começar a ficar maiores em função disso, porque você lembre-se que os ventrículos é aquilo que a gente estava falando, tá? Dos eventos onde eu tenho. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Peraí. Deixa eu ver se diminuir um pouco para vocês poderem enxergar melhor. Só um minuto. Pronto. Então, o que você percebe? Exatamente, que você tem uma diminuição não, perdão, um aumento exatamente dos ventrículos, então os espaços começam exatamente o quê? Ser preenchido por líquidos. Então, com isso, esses espaços vão ficando cada vez maiores. É por onde sai exatamente os ventrículos, é só lembrar do líquido céfalo-raquidiano ou cérebro espinhal. Outra coisa, com o passar do tempo, essas atividades começam a ser tantas básicas como também as diárias, vão sofrendo exatamente o quê? Diversos problemas em função disso, você fazer organizar. Então, essa deposição das proteínas do peptídeo beta-amiloide, formando agora as chamadas placas senis, tanto que se leva também o nome de placas senis. Vocês vão ter aí como característica do Alzheimer. E a chamada hiperfosforilação da proteína tal, que exatamente vai formar os tais emaranhados entre os neurônios. Então, com isso dificultando a transmissão, aquele fluxo de transmissão, certamente, de informação dentro do cérebro. Você também vai ter aí, consequentemente, como eu falei para vocês, essas formações, e é claro, o hipocampo também vai sofrer com isso, tá bom? Então o cérebro exatamente vai ser comprometido em função disso. Então, não apenas começa com memórias recentes, mas depois vai avançar para todos os tipos de memória. Vários tipos de memória, das mais profundas, as mais recentes, vão sumir. Eventos exatamente também de memória afativa, memória visual, todas elas vão ser comprometidas. Então o indivíduo vai ficando uma verdadeira caixa vazia em função disso aí. Por quê? Essas memórias perdendo seu espaço, certamente vai ser difícil ele responder frente a alguns eventos. Isso faz com que você, com o passar do tempo, o próprio indivíduo tenha, por isso que é uma síndrome também, a Alzheimer, acaba tendo uma série de outros eventos aí que podem atrapalhar esse processo, ou seja, você acaba tendo aí no meio dessa história depressão, irritabilidade, o indivíduo fica apático, né? Ele parece que é insensível, mas não é, porque simplesmente ele não consegue mais ter emoções, porque essas regiões já estão destruídas, exatamente no próximo aos sistemas lá próximos ao tálamo, né? E região límbica. Você tem diversos graus frente a isso do próprio Alzheimer, tá bom? Onde você começa exatamente o quê? O leve. Por isso que eu falo que é uma doença longa. É um caráter progressivo longo de 10 a 20 anos. Por quê? Você simplesmente, às vezes, começa com pequenos eventos, tá bom? De atividade do trabalho, você começa exatamente a ter dificuldade em relação a julgamentos, decisões, né? Em função disso aí. Higiene pessoal, às vezes o indivíduo começa, vamos dizer assim, ignorar, escovar os dentes, tomar banho, coisas do gênero. Ele vai começando a perder essas conexões. Passa depois para níveis moderados, porque nos níveis moderados, o que vai acontecer? Vai começar a ficar perigoso deixar essa pessoa sozinha. Exatamente, você precisa fazer o quê? Todo um acompanhamento. De repente, para você deixar em casa, ela precisa acender o quê? Digamos, um fogão, algo do gênero, pode ficar muito perigoso e ele pode se acidentar com isso. Até chegar à forma grave, onde simplesmente essa vida que nós temos diariamente, a pessoa perde totalmente.
Então, com isso, você precisa de quê? De supervisão para todos os aspectos, tá bom? Então, com isso, você vai ter aí uma série de eventos, tá bom? De comprometimento, certamente relacionados ao próprio corpo em si. Como eu disse, como você perde o sistema nervoso autônomo no meio disso aí, o que vai acontecer? O indivíduo vai simplesmente ter o quê? Alterações tão profundas e tão graves que vai acabar alterando o quê? Todo o seu comportamento, inclusive visceral, o comportamento todo associado aí com esse corpo. Então isso é bastante importante e relevante a gente chegar sempre pensar nisso. Que o Alzheimer não é um caráter único, tá bom? Ele tem exatamente diversas formas de eventos que podem fazer com que haja isso aí, tá bom? Inclusive, só para esclarecer, essa ideia também aí da forma grave, por exemplo, esse mutismo nada mais é do que o quê? Você tem uma série de fobias, medos. O indivíduo com Alzheimer começa a ter exatamente muitas fobias de escuro, de se deslocar. Então, ele precisa realmente de uma atenção muito grande em função exatamente disso aí. E olha como isso é longo. Cada uma dessas fases aí gira em torno de 3 anos. Então, é uma doença longa, progressiva, que acaba a própria família também sofrendo muito com isso aí. Eles precisam muito de um apoio, a família acaba precisando muito de um apoio psicológico em virtude disso aí. Alguma pergunta especial sobre Alzheimer? Alguma coisa que vocês queiram saber? Alguma coisa a comentar, etc, etc, meninos? Porque ela acaba sendo um dos principais eventos de demência, tá? Você tem aqueles outros todos que nós conversamos, né? Mas o Alzheimer acaba sendo mais marcante porque a frequência dele na população é muito grande em si. Então, com isso, o que acontece? Esses eventos, tá, vão ser importantes e especiais para que você tenha exatamente o quê? Vamos dizer assim, esse quadro característico, certamente em função disso aí. Então, isso é bastante relevante e vale sempre a pena a gente comentar, porque isso aí vai dar um diferencial muito grande no próprio comportamento do indivíduo frente à sociedade. Então, por isso ele precisa muito desse apoio. E mais ainda, a questão exatamente da questão exatamente do indivíduo, em que ele vai ter o quê? Só um minuto, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que senão eu acabo esquecendo. Uma necessidade de ter um apoio exatamente que não só para ele em especial, mas também para a própria, vamos chamar assim, da própria família, de um apoio irrestrito em função disso. Então, é essencial que haja esse controle, haja exatamente esse acompanhamento por parte, obviamente, dos indivíduos, é claro, em função disso aí. Tá bom? Algo a comentar, algo a falar, alguma coisa especial que vocês queiram dizer, etc, etc? Ou cansaram com essa espera toda aí? Almir, Eliane, Isis, Giane, Maria, Leonato, Suelen. Estão cochilando? Não cochilem, não. Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá certo, minhas crianças, tá certo. Então tá bom. Então tá. Se vocês não têm nada a comentar, então vamos lá, direto, já pular para os nossos transtornos, né? Para a gente conversar mais sobre transtornos agora. E só antes de eu me despedir. Se eu finalizar essa parte, o senhor enviou para a gente um artigo com Alzheimer. Sim. A descrição tinha uma parte que falava, né, que hoje em dia já se entende que o início da doença começa nessa parte do bulbo, né, e não no córtex como se pensava anteriormente. Eu achei bem interessante, isso bem atual, que o senhor mandou, um dos artigos que o senhor mandou como complementar. Sim, 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 porque você tem exatamente vamos dizer que apesar de a gente estar falando sempre do córtex, querendo ou não, o próprio cérebro, Maria, está sempre associado com o todo, como um todo. Então, querendo ou não, você acaba envolvendo exatamente outras regiões da própria estrutura do sistema nervoso central que vai avançando, vamos chamar assim. Apesar de ter o início ali, você nota que em função até mesmo daquela degradação, né, a própria degradação, aqui, deixa eu só mostrar de novo, a degradação do próprio cérebro em si, você acaba avançando para outras regiões. Então, com isso, o que acontece?
você acaba tendo o quê? Um comprometimento funcional de várias outras regiões. Apesar que sempre a gente sempre cita muito cognitivo e vários aspectos ligados a emoções, etc. Mas você vê que a rede toda é afetada. Porque a placa amiloide não tem limite, ela vai crescendo ao longo do cérebro como um todo. Então, com isso, você vai acabar tirando várias dessas funcionalidades. Por isso que o indivíduo se torna o quê? Inativo, né? Ele fica simplesmente totalmente, vamos chamar assim, dependente da família e de alguém para poder dar esse apoio a esse indivíduo. Seria isso. Então, aqueles artigos até em função disso aí, para poder dar vamos dizer, um respaldo maior que a gente está falando aqui sobre esse assunto. Tá bom? Eu gostei muito dos artigos, professor. É Maria mesmo. Maria mesmo, que estava compartilhando aqui. Valeu, Maria. Interessante, chama Para Sempre Alice. Eu acho algo, não sei se o senhor já assistiu, mas que fala sobre uma professora de linguística que ela desenvolveu Alzheimer a partir dos 50 anos, mas é baseado em fatos reais. Muito interessante o filme. Vamos dizer assim, é meio triste exatamente quando chega numa fase que 40, 50 anos, a gente está numa fase muito produtiva, uma fase na qual vamos dizer assim, as experiências da vida estão mais acumuladas nas pessoas, e de repente você tem uma doença degenerativa desse tipo. Então a pessoa vai vendo definhar, vai vendo, inclusive para quem convive é muito difícil. Isso aí é uma coisa muito problemática. Vamos dizer assim, acho que é um dos tratamentos para vocês, inclusive psicólogos, deve ser muito difícil lidar com essas famílias, porque é aquela famosa história, né? As doenças que acometem a mente não são apenas uma doença que acomete, existe o paciente, existe os pacientes, né? Porque a família vai junto no meio dessa história, né? Acho que isso para vocês, eu acho que é um dos desafios de vocês como profissionais ao longo do tempo. Bem, mas vamos lá. Continuando a história. Então, vamos partir para transtornos. Nós focamos, vamos dizer, até para poder explicar. Deixa eu, peraí, que ele vai. Só um minutinho. Quando a gente fala de transtornos, certamente tem vários deles, né? Isso eu nem preciso dizer. E como eu disse também, a abordagem que nós vamos fazer aqui é muito mais. Eu tentei exatamente fugir um pouco das abordagens do que seria o lado psicológico, mas envolvendo apenas fatores que vão exatamente o que vamos dizer assim, onde vai ser a base celular, a base exatamente o que metabólica, que vai fazer com que cause exatamente esses transtornos. Então é isso que eu vou comentar. Por que isso? Porque certamente, para variar, vocês também vão ter as disciplinas específicas que vão lidar como o tratamento, a questão, obviamente, o aspecto psicológico dos transtornos, como lidar com a família, lidar com o próprio indivíduo que tem o tipo de transtorno específico, né? Tanto vale por déficit de atenção e hiperatividade, como o próprio autismo, né? Em si. Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso, meninos. Só ele compartilhar, pronto. Então você tem aí, como eu falei para vocês, o de déficit de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH, e o outro transtorno do espectro autista, o TEA, né, o TEA. Estão vendo o slide? Está tudo bem? A visualização? Está sim, professor. Ok. Então tá bom, garotos. Vamos nessa. E o que acontece exatamente em função do transtorno de déficit? Você tem... aí, como eu falei, eu sempre digo que às vezes, quando eu estou dando aula de neuroanatomia, acaba sendo repetitivo, porque acaba sendo as mesmas regiões as quais nós atuamos, né? Nós estamos trabalhando. Para variar, sinalizações noradrenérgicas. Então, falar em sinalizações noradrenérgicas, estamos falando do quê? De sistema parasimpático. Então, estão sempre nessa relação simpático-parasimpático, por causa exatamente da relação com o quê? Com o corpo, para equilíbrio. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter exatamente doenças, tá bom? Nos distúrbios de atenção, que o indivíduo vai ter oscilações, exatamente o quê? Tanto na questão de eventos ligados à sua emoção, humor, o foco, tá bom? A hiperexcitação em função disso aí também, porque eles acabam sendo o quê? Você tem uma associação aí, uma inclusão exatamente o quê? Com déficit de atenção e uma hiperatividade. Por quê? Ele vai perder o interesse muito fácil das coisas. Então, com isso, o que acontece? Esse déficit de atenção, esse foco, ele não consegue ser mantido por muito tempo. Por causa exatamente do quê? Ele é um indivíduo hiperativo. E isso passa exatamente por um circuito muito importante,
que eu citei lá na fome, tá bom? E comentei também lá nas emoções, que é exatamente um dos circuitos à base de dopamina, tá? Os dopaminérgicos. Então, o circuito da recompensa, que a gente chama. É um sistema no cérebro, exatamente, que vai ter aqui essa capacidade de modulação. Ele vai envolver um trio bastante importante, que também já comentamos em outros eventos, a questão exatamente o quê? Do tálamo, a região cortical que você tem ali, e uma estriatal. Estriatal é por causa exatamente da região próxima ao sistema límbico, tá? Então você teria exatamente essas alterações. Porque ali próximo também, você vai ter grandes produções exatamente de dopamina. E, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui tem, já sei, tem um slide aqui que já posso mostrar isso. Pronto. Tá aqui. É aquele, inclusive, que eu usei lá para fome. Repara. Nessas regiões aqui, ó, hipotálamo, hipocampo, por aqui, nesse circuito exatamente da recompensa, às vezes você tem hiperestimulações. Tanto vale você falar para noradrenalina, na região exatamente o quê? É aqui da ponte bulbo, tá bom? Como também você tem eventos aí, os quais vão acabam sendo o quê? Extensivos para outras regiões. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter zonas exatamente por grande produção, por exemplo, de serotonina. É igual como vocês estavam comentando comigo anteriormente. A questão lá de comer chocolate leva à produção de serotonina. Você tem uma certa elevação. Mas esses indivíduos, em função do metabolismo dele, vão ter grandes quantidades de serotonina. Então, por isso que ele é hiperativo, em função disso aí. Junto com isso, você ainda tem a dopamina. Então, vamos dizer, você combina os dois e, consequentemente, você dá o quê? Um boom metabólico desse indivíduo. Isso faz com que você exatamente o quê? Possa controlar também aí, no meio dessa história, o quê? Ações cognitivas e voluntárias. Então, com isso, que são exatamente as partes superiores e áreas inferiores, ou seja, naquela área límbica, você vai ter exatamente as emoções e os eventos involuntários. Por que involuntários? É só você ver isso aqui, ó. Exatamente nesse local aqui, peraí. Aqui, pronto. Nessa região aqui, você vai ter saída de uma série de nervos, tipo o 10º par craniano, que a gente estava conversando ainda agora, que controla o quê? Coração, respiração, sistema digestivo. Então, com isso, você tem uma série de controles, tá bom? Que vão ser feitos, vão ser exatamente consequência desses eventos que nós estamos falando aí. Então, como que acontece no meio dessa história toda? Aqui, até a gente estava conversando agora, a própria questão daqui, a orexina está associada exatamente com eventos de fome, de comida. Então, às vezes, esses indivíduos também são o quê? Muito hiperfágicos, eles comem muito em função disso aí, que são o quê? Hiperativados, então eles vão precisar de muita energia em função disso. E aqui, ó, um pouco mais de perto, exatamente está o circuito da recompensa. Repare, a área exatamente que a gente chama aqui de ventral, tegmentar ventral, muito mais aqui, um pouco acima exatamente da região do que do bulbo, tá bom? Seguindo aqui em direção exatamente o que? O chamado núcleo accumbens, né? É onde você depois também, aqui antes, você tinha o núcleo, o núcleo cerulus, né? Então, com isso, você tem uma série de ações do que? Dopaminérgicas, principalmente dopaminérgicas nesse cara, mas também o envolvimento de noradrenalina. E seguindo aqui em direção ao córtex pré-frontal. E se vocês lembrarem, o pré-frontal exatamente está associado o quê? Com organização. Então, são circuitos bastante importantes que dão uma série de, digamos assim, de atividades que vão interferir exatamente o que na área, na questão metabólica desse indivíduo. E certamente nessa questão de uma série de outros fatores que vão ser extensivos como característica do indivíduo que com esses transtornos. Você vai ter ações aí do próprio sistema da recompensa, tá bom? Em função da dopamina, tá bom? Então isso é interessante, porque você sempre tem que lembrar que nesse circuito da recompensa, esses indivíduos não vão ter a dopamina de uma forma satisfatória. Nós temos, tá bom? Ou seja, eu como alguma coisa e tenho uma satisfação por aquilo que eu comi. É aquele prazer, o hedonismo, né? Aquela questão psicológica que você tem frente ao alimento. Já o indivíduo exatamente com transtornos de déficit, o que acontece? A dopamina não consegue preencher. Ele sempre vai ter o quê? Ou ela não vai cumprir ou ela não vai controlar. Significa o quê? Que o indivíduo nunca vai estar satisfeito. Então pensa uma coisa, você dá uma atividade para alguém que tem exatamente um transtorno de déficit de atenção. Ele vai e faz aquilo ali. Mesmo ele tendo concluído, ele não vai estar satisfeito com aquele resultado. Ele vai buscar fazer outra coisa, vai buscar uma outra coisa. Porque nunca
vai acontecer exatamente o circuito da recompensa fecha na cabeça. Lembre-se que nós, o tempo todo, temos esse circuito da recompensa. Vocês vão, digamos, esperaram aí, se nossa, esperei sentado aqui, Marcos, durante 1 hora, me deu fome, vou fazer um café. Você vai lá, você vai estar pensando no café e o pão que você vai comer com o seu café. Pode tomar seu café da tarde. Por quê? Você está pensando na recompensa, no prazer exatamente de colocar o café quente na boca e mastigar lá seu pão com manteiga ou pão com queijo. Então, com isso, o que acontece? Essa satisfação é que ele não tem. O tempo todo, mesmo ele tendo essas tarefas, tá bom? Ele acaba não se adequando. Então, com isso, essas pessoas, tá bom? Esses indivíduos portadores têm uma grande dificuldade em relação a isso aí, tá bom? Então, esse circuito acaba tendo o quê? Uma dificuldade de ser exatamente o que é preenchido. E com isso, o que acontece aí? Você exatamente tendo o quê? Esse condicionamento mais fraco, o tempo todo ele vai simplesmente ter o quê? Uma dificuldade de fazer esta organização. E isso é um problema porque o indivíduo nunca vai estar satisfeito. Por isso que ele é inquieto. Ele não para. Por esse motivo o tempo todo. Então, você, para poder exatamente mobilizar esse indivíduo, há uma necessidade exatamente do quê? De você tentar estimular esses circuitos. O que é bastante difícil, digo de passagem, porque você vai precisar de muita atividade, às vezes, para preencher uma coisa na qual metabolicamente você não consegue. É desses níveis de dopamina mais elevados para esse indivíduo. E aí você percebe, aqui eu até fiz questão de colocar isso aqui para vocês, quando você olha exatamente o quê? O próprio evento do TDAH. O que acontece? Você repara lá o seguinte, que as regiões cerebrais dele, quando você tem um cérebro que exatamente com eventos, tá bom? Do TDAH e sem o TDAH. Quando tem 100, o que acontece? A dopamina aqui, ela preenche perfeitamente o circuito. Aqui, isso aqui em azul, exatamente é o preenchimento de dopamina. E olha o que acontece quando o indivíduo tem TDAH. Repara que a dopamina nunca preenche isso aqui. Por isso o lado da insatisfação. Essa insatisfação dele é constante. Porque o tempo todo não vai ter dopamina suficiente para aquilo ali. Então, com isso, ele vai ter muita dificuldade exatamente de concluir esses eventos. Por quê? Ele chega num determinado ponto do evento, ele está fazendo, ele quer fazer outro, e outro, mais outro, para exatamente ser satisfeito, ser saciado. Isso é uma saciedade que nós conseguimos fazer exatamente naturalmente estudando, lendo, fazendo coisas, mas que esses indivíduos não conseguem atingir. E isso é exatamente um grande problema em função exatamente disso aí. Isso é claro. Eles vão precisar de muito mais motivação em função disso, tá bom? Então, com isso, você vai ter eventos... você vai precisar intermediar também a própria questão afetiva e emocional desses indivíduos, tá bom? Então, como se fosse uma criança mesmo. Ela fica desestabilizada. Então, você tem que sentar lá, olha, não fica assim, vamos fazer outra coisa. Então, tem que ter muita paciência em função disso. Exatamente porque até você conseguir exatamente alcançar esse grau é muito difícil e é uma oscilação muito grande, tá bom? Então, com isso, o que vai acontecer? Ele sempre vai ter essa tendência de estar fazendo algo, daqui a pouco ele quer pular para fazer uma outra coisa, porque aquilo tudo, obviamente, não alimenta, não dá essa saciedade, como seria exatamente normal conosco, fazendo atividades de uma maneira geral. Perguntas, alguma coisa em especial, meninos, que vocês querem saber? Enquanto eu estou vendo aqui os slides, uma coisa. Lembre-se que isso, certamente, pensando no lado psicológico, tá bom? Vai muito mais além. Por isso que vocês vão estudar isso, tudo voltado exatamente para o quadro de psicologia. Aqui eu fico simplesmente falando e restringo a comentar o quê? Que são eventos dopaminérgicos, tá bom? Vem associados à dopamina. Principalmente estamos falando aí dos receptores do sistema nervoso central, como vocês viram, inclusive, até como nós vimos lá na questão de depressão, de psicose, estão intimamente ligados com esses eventos, tá bom? Então, isso é bastante importante em virtude disso. Vocês também vão ter aí um outro ponto, que seria a própria questão também de você ter uma série de respostas por parte do corpo, ou seja, ele acaba sendo hiperativo em função disso, e essa hiperatividade vai ser uma questão também motora, tá bom? Tanto voluntária como involuntária. Então, tudo isso está interligado. E também está associado com o quê? Com essas quantidades de dopamina que nunca vão ser suficientes para esse indivíduo.
Como vocês viram aqui, no próprio quadro da ressonância aqui, vocês têm exatamente o quê? No evento em que o indivíduo tem o quê? O cérebro sem o TDAH, nós normalmente, todos nós, vamos dizer assim, a grande maioria, você vê que a dopamina preenche isso aqui e você tem aquela questão daquela saciedade, aquela tranquilidade. Você, poxa, missão cumprida. Consegui chegar ao final da aula, bacana. Você sente o quê? Como dever cumprido, ótimo. O indivíduo com TDAH não consegue. Ele vai chegar à metade, não, eu quero fazer outra coisa, não, eu quero fazer isso, não consigo. E você tem muito custo exatamente para fazer o quê? Manter esse foco, por causa exatamente desses eventos dopaminérgicos que acontecem exatamente nessas regiões. E principalmente, tá bom? Nessas áreas exatamente onde você teria o quê? Naturalmente, grandes quantidades de dopamina. Ok? Perguntas? Então tá bom. E aí, com isso, vamos lá exatamente para os eventos autistas, ou seja, famoso transtorno de espectro autista. No transtorno de espectro autista, tá, a gente vê exatamente que acontece o quê? Ele tem vamos dizer, a famosa história de você ter a grande dificuldade de interação social. É a famosa história também, como você vê em livros, em filmes, várias coisas, que ele vive num mundo à parte, tá bom? Ou seja, é um indivíduo, tá bom? Que você tem aí por várias partes aí do planeta, qualquer parte você tem isso, e é um transtorno no qual o indivíduo tem muita dificuldade nessa comunicação, nessa interação. Ele tem exatamente também várias patologias, vários eventos múltiplos aí, né, para você ter a formação desse indivíduo é bastante difícil, tá bom? Principalmente quando você vem lá desde criança, obviamente, esse indivíduo aí. Então, ele socialmente, para ele fazer essa sociabilidade, você tem uma série de regras, de padrões que tem que ser seguidos. Se você quebrar isso, para ele é uma grande afronta em função disso aí, tá bom? O próprio cérebro, tá bom? E quando a gente vai pensando lá nos 30 primeiros meses de vida, tá? E você tem exatamente eventos cruciais para o quê? Para a gente poder maturar a questão não só dos neurônios, como as próprias sinapses. Então, com isso, nós temos essa, vamos dizer dessa maneira, a questão das nossas habilidades sociais. É aquela velha história de para nós é muito natural você chegar, conhecer alguém, conversar, muito prazer, sou a pessoa X, sorrir. Para eles não. É muito difícil haver essa aproximação por parte deles, porque é um mundo à parte. Como é esse mundo à parte, é mais fácil alguém chegar próximo a eles exatamente em função disso. Então, com isso, o que vai acontecer? Esses aspectos neurobiológicos deles estão sempre envolvidos exatamente com o lado dessa manutenção exatamente chamado cérebro social. É aquelas regiões exatamente que você vai ter no cérebro, nas quais vão o quê? Dar esse trato, essa condição de interatividade com outras pessoas. Então, com isso vai acontecer exatamente quando? E quando é que isso deveria acontecer? Nesses 3 primeiros anos de vida. Exatamente o período quando você vai, daqui a pouco, você vai estimular como isso. Vai colocar a criança numa creche, vai botar ela para brincar, de repente, lá no meio dos outros meninos, das outras meninas, para trabalhar brincar com bola, boneca, com tudo, com emprestar, pegar, saber esse é meu, esse é seu, essa interação. E isso é bastante difícil, exatamente para esses indivíduos. Certamente também grandes mistérios existem para a questão exatamente desse aparecimento dos próprios transtornos, tá bom? Então, esses transtornos aí, você dizer que existe um padrão genético que pode aparecer, ainda é muito difícil, não consegue determinar. Você pode ter gatilhos para eles, tá bom? Muitas vezes, e geralmente esse gatilho é precoce, muito mais associado também com fatores ambientais aí. Então, com isso, pode também haver uma interação dos dois, eventos genéticos e mais os fatores ambientais, é o que a gente chama de epigenética, tá bom? Então, com isso, você tem uma junção desses dois aí. E você vê exatamente que existe o quê? Uma questão exatamente dessa atividade cerebral, ela é interessante porque ela tem uma modulação variável, ou seja, o indivíduo não consegue fazer exatamente sincronizar, exatamente fazer essas conectividades de regiões do cérebro, tipo memória com emoção, eles como se fossem isolados. Então, a gente consegue exatamente ter essa interação social, por exemplo, eu converso com vocês conversam comigo, porque nós associamos várias regiões ao mesmo tempo. Então, o que me permite isso aí? Exatamente fazer ligações, pontos, exatamente elos, que vão fazer com que você tenha esses
pontos de conectividade e, consequentemente, transmissão de informação. Para ele é difícil. Exatamente porque ele vive num bloco, numa ilha, em função disso, o cérebro não tem essa adaptabilidade, como tem o nosso. Nós somos flexíveis. Quer ver uma flexibilidade nossa? Por exemplo, nosso período que a gente tem exatamente de estudos. Um belo dia você saiu de casa, sua mãe falou, ó, aqui vai ser o seu colégio, você vai precisar conviver com seus coleguinhas de classe. Aí você, tá bom. Aí começou a conhecer, começou a conviver, aí vai lá para o primeiro, segundo, terceiro ano, sai de segundo grau, vai para a universidade, um novo ambiente, um novo local, vai se deslocar até chegar lá. Ou seja, novos desafios. Esses desafios, exatamente para quem tem exatamente transtorno do autismo, a depender também do grau, também tem essa questão, a depender desse grau, para ele é muito difícil, são barreiras muito grandes. Tá? Então, isso tudo é em função exatamente do lado social desse cérebro, desse córtex e dessas outras regiões associadas com emoções. Tá? Então, com isso, você vai ter o quê? A questão dessas conectividades vão te dar exatamente o quê? Um grande déficit, exatamente, para você poder o quê? Formar novas sinapses. Então, essas sinapses que seriam exatamente, e aí está o ponto, o eixo ligado aos transtornos autistas, é que as sinapses não têm uma facilidade de serem formadas. Exatamente essa sinapse de relacionamento, frente ao relacionamento, ela é muito difícil. Por que de ser formada? Porque exatamente você não dá o convívio social. E a gente é fruto disso. Ah, professor, mas a gente não nasce exatamente com alguns bilhões dessas sinapses logo no nascimento. Tá, nasce. Mas só que você precisa de outras. E outras você só vai ganhar com o quê? Com a interação. Não adianta eu explicar para vocês que conviver, vamos dizer, o ambiente universitário é dessa maneira, se vocês não convivem. Você precisa ter suas experiências, não adianta eu descrevê-las. Você pode até aproveitá-las. Ó, não, ele me indicou isso aqui, eu posso fazer isso, isso não é viável, eu posso me dirigir assim ao professor, dessa forma não é respeitosa. Eu posso até te contar algumas, mas você tem que viver o dia a dia, você tem que absorver sua experiência. É sua, não é minha. Você pode utilizá-la, certamente. Você pode, porque tanto que senão não valeria exatamente a pena escutar as pessoas. Mas vale, porque você aprende. Mas certamente a sua vivência é sua e é muito importante. Sem ela, você não evolui. E você precisa exatamente desses pontos de evolução, desses saltos aí. E exatamente o indivíduo autista não consegue dar esses saltos. Tem exatamente essas limitações. Alguma pergunta, alguma coisa até aí, especial? Tudo certo? Então tá bom. Deixa eu só beber uma água aqui, tô falando direto, você não falou nada. Certo, professor. Para variar, olha quem está envolvido aí em vermelho. Você vai dizer assim para mim, Marcos, sem nenhuma novidade, isso aí tudo eu tô falando o tempo todo. Olha o córtex pré-frontal, para exatamente aquela barreira de organização. Imagina só, e vamos fazer uma divagação aqui. Lembra que eu estava falando para vocês que as barreiras do pré-frontal estão caindo, está indo tudo para o sistema límbico, para exatamente o lado emotivo? Imagina para pessoas que têm esses transtornos, como isso vai ser difícil, caso isso realmente avance. Porque ele vai lidar puramente com a emoção. E você tem que ter uma certa racionalidade para lidar com a emoção. Senão você vira um ser impulsivo o tempo todo. E isso é difícil, você ser exclusivamente impulsivo. Só um minutinho. Você simplesmente ser impulsivo, não dá. Tem coisas, às vezes, que você age por impulsividade, com sentimentos, etc. Mas tem coisas que tem que ter racionalidade. Para você ter exatamente o quê? Os eventos, o que mais racionais, organizados, né, delimitados, chega a ser quase previsíveis. Mas, certamente, com a perda exatamente dessas conexões, várias áreas aí vão entrar exatamente nessa história. Por exemplo, a famosa área de Broca, para variar, e Wernicke. Wernicke e Broca, vocês sabem que está envolvido com o quê? Não só com a fala, como também cálculos, exatamente várias questões cognitivas em função disso. O córtex pré-frontal e dorso lateral, que é exatamente regiões somatosensoriais, tá bom? Então isso aí você vai ter um grande impacto disso aí, uma relação, porque exatamente o quê? Você compreender frases, tá? Você usa exatamente a área de Broca e Wernicke. Mas se você começar a jogar para as outras áreas, você vai traduzir as frases em ações. Tipo, por exemplo, você fala para a pessoa, levante-se e pegue lá o copo de cor azul. Aí ele vai ter um acesso de dificuldade com todas as informações ao mesmo tempo.
Levantar, pegar o copo em cima da bancada, o que é o copo, o que é a cor azul. E tem várias informações que estão conectadas. Então, com isso, o que acontece? Você vai precisar de outras áreas. E aí, o que vai ter aí? Exatamente eventos como, por exemplo, as áreas frontais e parietais, ou seja, frontal e em cima da sua cabeça. Tudo somato sensorial, lembra? E com isso também relacionados com a própria mente, ou seja, a ideia da mente aí é a associação de neurônios que vão te dar exatamente o quê? Esses fundos límbicos, para regiões exatamente mais internas. Tanto que você vem aqui, ó, repara o que está aqui embaixo. Memória exatamente, por exemplo, de trabalhos. Você vai ver, por exemplo, indivíduos que vão fazer trabalhos manuais, tá bom? Ele tem muita dificuldade em função disso. Por quê? Você utiliza áreas, por exemplo, com as circunvoluções do quê? Do teu cérebro, exatamente localizadas aonde? Nas áreas temporais próximos ali ao Wernicke. Então, com isso, você vai ter uma dificuldade desse tipo de organização, porque essas áreas se tornam comprometidas porque você não trabalhou, simplesmente. Você não gerou a tal evento exatamente aí de sinapse. E ainda você ter eventos que a gente chama exatamente de eventos associados com o quê? Tarefas visiomotoras, ou seja, o córtex visual, que a gente chama de área V1, é uma das áreas exatamente. Eu não entrei tantos em detalhes também para não ficar prendendo vocês, mas cada uma daqueles circunvoluções do cérebro são áreas específicas no mapa do cérebro, tá bom? Então, com isso, você tem uma área que se chama de V1, que é exatamente o córtex visual. E ela se associa com o frontal inferior. Ou seja, você nota que o córtex está muito envolvido nisso. Até porque o córtex também é muito formado em função de experiências. É só você relembrar daquela teoria, inclusive a reptiliana, que a gente foi falando. Que você tem o pré-mamífero, o mamífero. O córtex cresceu em função do quê? Das experiências. A história do tigre de sabre, a história do comportamento frente ao ambiente, você está a primeira vez no ambiente. Tudo isso aí é acúmulo de experiências. O córtex. Então, indivíduos como... Por isso que o autista ele acaba sendo isolado. Por quê? Ele não teve a oportunidade, ou simplesmente o cérebro, as condições exatamente neurofisiológicas dele, não permitiram que ele tivesse esse acúmulo de informações para poder se adaptar aí com o ambiente. Certamente tem períodos os quais, vamos dizer assim, são mais críticos em relação ao próprio cérebro, tá bom? Então, com isso, você tem o quê? Eventos que vão, às vezes, estão limitados. E por que limitados? Porque o cérebro, o que acontece? Ele começa a ter essa, vamos dizer assim, essa captação de informações, tá? Mas ele começa também a adequar. Às vezes, informações não são tão complexas para nós, com idade um pouco mais avançada, frente a uma criança. Por quê? Com a criança, querendo ou não, esse córtex, apesar de ter exatamente quantidade grande de neurônios, ele tem grande acesso à informação, TV, computador, essas coisas, isso tudo precisa exatamente o quê? De certos prints, ou seja, prints da experiência. Prints que vão ser exatamente as emoções. Prints que vão ser exatamente o quê? Novas conexões que vão estar associadas dentro com esse cérebro. Então, isso aí vai ser bastante importante, porque, com o passar do tempo, você reconhece o quê? Fala, palavras. Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava falando? Até quando a gente conversou, até a primeira vez sobre Broca e Wernicke, eu falei assim, meninos, não é simplesmente eu pegar uma frase e dizer lá, vamos dizer, eu estava lendo, não me lembro a frase que era, mas eu posso pegar uma aqui nesse instante, onde eu tenho lá, no lobo frontal localiza-se o córtex motor primário. Pronto. Nessa frase que eu li, no lobo frontal localiza-se o córtex motor primário e associação motora. Eu tenho que saber o quê? O que são as letras, o som dos fonemas, poder saber se eu estou numa altura tal que vocês estão ouvindo minha frase, identificar, ter conexão que eu estou lendo com o que exatamente eu estou pensando. São várias associações. E exatamente esse é o problema. O indivíduo, exatamente ele é autista, não consegue fazer esse tipo de associação. Porque exatamente vai envolver também questões do quê? De convivência e também questões emocionais. Inclusive, ele vai se sentindo cada vez mais o quê? Inquieto, irrequieto, porque você não entende. Ele está explicando uma coisa do modo dele, do jeito dele, no mundo dele, e você não acompanha. Mas não é que você não acompanha, a questão é que nos padrões sociais, nos padrões emocionais que conhecemos, ele não consegue se enquadrar. Exatamente por quê? Por causa dessa deficiência de aprendizagem. Estão enxergando o que eu estou falando, meninos? Estão entendendo?
Então, essa ideia faz com que você tenha exatamente aí uma grande questão, que é o quê? Você consegue fazer com que haja o quê? Com o passar do tempo, tá bom? O cérebro ele começa a aumentar. E isso é interessante. O cérebro, o volume do cérebro, como eu escrevi aqui, ele vai aumentar rapidamente. Mas só que ele vai aumentar, mas só que não vai estar exatamente o quê? Abaixo da normalidade, no nascimento. Mesmo ele aumentando. Então, com isso, o que acontece aí? Para ele depois atingir isso, tá 10 a 12% maior que o normal, tá lá para os 2, 4 anos, mesmo assim, as conexões não estão formadas. Então, o que acontece? Ele tem um volume, tá bom? Em função disso aí, desse indivíduo, porém, o que acontece ao longo do tempo? A questão das sinapses não estão ali. É a mesma coisa, eu tenho um monte de neurônios, mas se esses neurônios não conversam, tanto faz. Porque exatamente não vai ter nenhuma influência. Que é o pulo do... O neurônio é importante? Claro que é. Mas eu já falei que a sinapse é mais importante ainda. Lembre-se que a conexão é que vai te dar as ações. Lembra a história lá quando eu falei para vocês, digamos, você tem um bloqueio numa estrada, aí vocês explicaram para mim, se você tiver um bloqueio na estrada, eu quiser numa cidade, de uma cidade A para a cidade B, eu pego um caminho, um contorno, um atalho para chegar lá, um outro local, uma outra pista. Ou seja, você constrói, não é construir novos neurônios, e sim construir novas sinapses para o evento que você quer. E essa é a dificuldade exatamente, mesmo esse indivíduo tendo um crescimento cerebral em frente a isso. Você, às vezes, vê alguns padrões exatamente peculiares em função disso aí, tá bom? Já se fez muitos estudos, tá bom? Quando a gente estudou, por exemplo, vou ter um estudo aqui para vocês, até em função disso aí. Por exemplo, você pegou 60 meninos autistas e 52 meninos padrões, tá bom? A gente chama de controles. Controles é que não teria o espectro autista. E faz exatamente essa comparação entre faixas etárias de 2 a 16 anos. Repara que o período encefálico ele mostra-se normal no nascimento das crianças autistas. Entre 2 e 4 anos, 90% dos meninos autistas apresentavam um volume cerebral acima da média. Entre 3% e 37% preenchia o critério para diagnóstico de macrocrania. E o que isso vai significar exatamente? Isso que é interessante. Por que você acha exatamente que a quantidade, por exemplo, de dopamina não consegue exatamente satisfazer as regiões? Porque as regiões são muito grandes. Mesmo você tendo exatamente essa hiperplasia dessas regiões, substância branca, cinzenta, o que acontece? Você não consegue exatamente fazer com que haja o quê? A questão exatamente de eventos, tá? Que possam satisfazer. Então, aquela ideia exatamente do indivíduo autista ter exatamente problemas com dopamina em função disso aí. E é claro, essa questão exatamente do padrão cerebral, tá bom? Por ser tão grande, exatamente ela não consegue ser preenchida em virtude exatamente que, como tem um desenvolvimento grande, mas as sinapses não acompanham isso aí. Porque as sinapses não vão acompanhar, por quê? Você não teve desenvolvimento e a devida estimulação, tá? E aqui o que eu estava falando para vocês, repara, essas regiões são exatamente a ideia do quarto ventrículo, que você tem próximo aqui, ó. Repara que aqui você tem o quê? O bulbo, a ponte bulbo aqui nessa região, cerebelo aqui, olha as outras regiões aqui, giro do símbolo. Aqui você tem exatamente aqui mesencéfalo, tá bom? E os corpos amiloides, que são exatamente aqui. Nessas regiões, esse indivíduo exatamente tem o quê? Uma característica muito grande associada a isso aqui. É padrão dele, exatamente por alterações nessas regiões. Então, esses indivíduos exatamente com espectro autista têm exatamente alterações nesses pontos. E detalhe, essas disfunções ali, e aí que vem a parte interessante, vão trazer exatamente esses prejuízos em relação às expressões emocionais, faciais. Então, por exemplo, quando você vai ver, você não consegue identificar o medo desses indivíduos. Ele está sentindo medo, ele tem exatamente o comportamento de medo, mas a expressão que nós fazemos naturalmente frente ao medo, ela não aparece em virtude disso aí. Só um minutinho, por favor. Desculpa, continuando. Então, como eu estava dizendo, essas expressões faciais, por exemplo, às vezes não aparecem. Então, com isso, o que acontece?
o indivíduo, em função da memória, também ele vai ter uma dificuldade de reconhecer. Por exemplo, digamos que você está irritado com uma pessoa que tem um espectro autista. Ele não vai ter dificuldade de saber quando você está irritado, se você está feliz. Por quê? Ele não tem essa memória. Isso é comprometido. E por que é comprometido? Olha as regiões exatamente que a gente está alterando aqui. Ó. Exatamente as laterais, que principalmente nessa região aqui, nessas alças, né, próximos à região límbica. Então, com isso, o que acontece? Você tem dificuldade de identificação disso. E outra coisa que é interessante é identificar exatamente a direção do olhar deles. É um olhar distante, é um olhar, às vezes, que você pede para ele fixar alguma coisa, você não consegue identificar bem. Ele tem dificuldade exatamente em função disso aí. Então, o corpo amiloide está muito envolvido nisso. E aí entra uma famosa história muito bacana, exatamente, que são os saltos, né? Que nós temos exatamente, e aí cabe aqui exatamente esse comentário, né? Eu não ia falar de neurônios espelho, mas aí como eu achei um artigo sobre isso, eu resolvi comentar com vocês, até aproveitando até o gancho que a própria Maria estava falando, que leu lá, os neurônios espelhos são exatamente o quê? São concepções, conceitos muito recentes em função disso, e a associação dele com o transtorno exatamente que é de autismo. O que é o neurônio espelho? Vamos começar por aí. Você nota que foi praticamente no século XX, né, que a gente aprendeu sobre isso, 1994, muito recente. Então, com isso, o que acontece? A gente ainda vai completar aí, só fazer os cálculos, né? Então, 94, 2004, 14, estamos caminhando aí apenas para 30 anos, né? A ideia é exatamente que você tem um sistema nervoso que ele aprende exatamente com gestos. Ou seja, modificações exatamente do teu corpo. O cérebro ele tem uma capacidade exatamente que ele visualiza, tá bom? E você consegue ativar áreas motoras. Como assim? Vamos dizer, eu não preciso movimentar o corpo propriamente dito. O neurônio espelho, ele consegue exatamente identificar exatamente ações. E não só identificar, ele prevê ações. E isso é bastante interessante, porque exatamente você, o quê? Áreas que você identificou isso primeiro em macacos, em símios, né? E exatamente o quê? Via a questão do comportamento específico em função, obviamente, desses animais. E o que acontece? Por exemplo, atos como, por exemplo, mexer os membros, mãos, pernas, empurrar, puxar, agarrar, tudo isso aí, tá bom? Até colocar, por exemplo, no caso aí do animal, colocar o amendoim na boca, ele aprende exatamente pelo quê? Pela movimentação. Então, com isso dispara mecanismo no cérebro que ele identifica. Você não precisa fazer a ação, ele consegue identificar o gestual. E esse gestual, exatamente, é bem interessante frente a isso aí. Então, o neurônio espelho ajudou muito nisso. E quando você compara exatamente, aqui, repara aqui, ó, aqui tem exatamente o que eu estou falando para vocês. Você tem o córtex pré-motor, aqui a região exatamente somatosensorial, aqui o vermelho e azul, né? Exatamente humanos, e essas regiões, isso aqui que eu não expliquei para vocês, estão vendo esses números todos aqui? Cada um deles aqui vai representar exatamente regiões específicas no cérebro que traduzem exatamente eventos. Visual, auditivo, paladar, várias delas. Isso aqui a gente não entra, obviamente, em detalhes, né? Precisaria de mais um semestre só para a gente poder falar dessas coisas todas. Mas, na linha geral, o somato sensorial exatamente entra no meio dessa história. E o neurônio espelho veio comprometer exatamente isso. Ou seja, ele aprende exatamente para a ideia da imitação, do aprendizado. E a menininha que está aqui, eu não preciso exatamente dizer que é braços, pernas, fazer isso. Simplesmente o neurônio identifica um movimento e você copia essa ação. Isso exatamente faz com que você tenha o quê? Você poder imitar. O imitar é feito exatamente em cima de neurônios específicos. É um aprendizado que você tem em função disso aí. Isso exatamente sabe aquela famosa história, às vezes você copia alguém, e isso exatamente dá eventos da chamada empatia. O cérebro entende isso aí como uma situação empática. Você acha bonitinho, de repente, tanto que você vê lá uma criança copiando alguma coisa, um gesto, alguma coisa, você sorri, muitas vezes, né? Em função disso aí. Porque exatamente o cérebro entende que esse gestual, tá bom? Trabalha em cima disso. Existem teorias em cima disso aí? Existe. Por exemplo, quando você tem o quê? Eventos em que
Deixa eu lembrar aqui. Sim, tudo bem. Lembrei lá. Aqui a história da Célia e da N são exatamente o que macacos, tá bom? Que se trabalhou. E por que macacos toda hora, professor? Porque exatamente os símios são mais fáceis exatamente você fazer esse trabalho em função exatamente da estrutura que você tem aí em função da estrutura cerebral. É muito parecida com a nossa. Então, o que acontece? Você tem exatamente o quê? Eventos da sua mente em que o indivíduo, tá? Ele consegue identificar exatamente o quê? Determinados objetos. Mas às vezes ele não precisa ver o objeto, ele consegue identificar os objetos ao seu redor. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a Sally vai sair aqui, a Sally é um dos indivíduos, vai pôr a bola na cesta, colocou. Aí daqui a pouco a N, tá bom? Vai tentar procurar. Aí a Sally sai da sala. Mas pelo gesto exatamente que a N, a N viu da Sally, ela vai lá, pega o objeto e joga para a cesta dela. E aí a Sally vai chegar aqui, ela vai voltar para a sala. E aí ela vai procurar a bola. Onde é que ela vai voltar? Ela vai procurar exatamente a bola. Ela vai procurar num de dentro dos recipientes. Se ela não encontrar no dela, ela vai direto para o outro. Por quê? Ela sabe simplesmente a questão não é a forma do recipiente onde está guardado a estrutura. Ela sabe exatamente que existe um local, nesse local ela vai simplesmente o quê? Tem uma tampa e aquela tampa ele pode remover. Isso é o neurônio espelho. O neurônio espelho não precisa, o neurônio não precisa saber que a caixa é quadrada de cor azul. Ele basta saber que tem 2 recipientes, ele vai estar num lugar ou no outro. Aí você pode falar, mas isso é tentativa. É tentativa. Mas você tem neurônios específicos para isso. Por isso que você tem um ambiente. Você permite exatamente, e são teorias, tá bom? Exatamente frente ao quê? A questão do cérebro, em que o indivíduo identifica esses processos e você necessariamente não precisa saber que a caixa é azul, e a caixa azul tem exatamente a tal da bola onde você deixou. Não. Ele está vendo que existem 2 recipientes, os recipientes têm exatamente tampas e eu posso remover. O neurônio espelho faz isso aí, é o imitar. O imitar exatamente porque algo estava guardado e você retirou daquele local que estava guardado. Isso seria um exemplo básico. Já no transtorno do espectro autista, e aí você tem exatamente alguns eventos aí, que é o seguinte, o indivíduo... perdão. Aqui, é que eu não falei uma coisa aqui. Há uma associação exatamente disso. O indivíduo autista tem uma grande dificuldade exatamente para trabalhar com esse neurônio espelho. Por quê? Como ele vive no mundo dele, como ele vive exatamente no ambiente dele, ele não estimula isso aqui. Então, às vezes, imitar para ele, copiar algo, tem uma grande limitação. Tem exatamente essas áreas motoras desses indivíduos acabam não sendo desenvolvidas. Exatamente por esse motivo. Então, os pesquisadores, exatamente da Universidade de Parma, o Risolati e Fogassi e Galesi descobriram isso aí. E os neurocientistas viram que pessoas exatamente para poder aprender precisam, além de serem ensinadas, visualizarem algo. Isso é o neurônio espelho. No caso do autismo, você tem uma limitação para isso. Esses neurônios acabam não sendo desenvolvidos, porque ele não consegue acompanhar exatamente, como ele não interage socialmente, consequentemente, copiar algo, para ele, é muito mais difícil. Certamente, você tem uma série aqui do transtorno do espectro autista. Você tem tratamentos aí não farmacológicos, tá bom? No meio dessa história. Então, são eventos muito difíceis, porque, querendo ou não, exige um grande trabalho por parte de vocês, por terapias, porque você vai ter que estimular regiões que não são facilmente estimuladas, dar satisfação a regiões às quais você tem uma grande dificuldade em função exatamente da dopamina em si. E, é claro, outras questões vão ter que ser envolvidas. Entra a fonoaudiologia, já que você tem as regiões aí de buraco de Broca e a própria Metternich, na qual tem que sofre de inibições. Então, você tem padrões exatamente aí que vão ter que ser quebrados, e isso aí vai levar mais tempo. Por isso que vocês depois vão estudar a questão do autismo, mas pelo lado mais psicológico, né? Então, aí já não vai ser tanto a minha temática aqui em função disso. E você tem tratamentos aí, por exemplo, também usando, obviamente, aí outros eventos, ou seja, entrar com fármacos, né? Eu apenas cito aqui, tá bom? Que vão, vamos dizer assim, para diminuir certos traços, né? Agressividade, eventos associados, por exemplo, exatamente com o sistema nervoso autônomo, né? Sonolência, taquicardia.
Então, você tem exatamente uma série de medicamentos que podem ser inseridos no meio do tratamento. Porém, é aquela famosa história, né? Você tenta driblar isso aí, mas somente em casos, como eu falei, depende do grau do autismo. Então, às vezes, quando você tem um autismo, um evento muito forte, muito potente nisso aí, às vezes é necessário você entrar com fármacos. Certas vezes, não. A terapia, o trabalho, tentar fazer exatamente aquela questão daqueles trabalhos de socialização, exatamente pode ajudar esse indivíduo para que crie novas sinapses e faça exatamente esse aspecto em função disso aí. Então, isso tudo, meninos, vai fazer com que você tenha aí, certamente também ainda precise, vir através também, pelo próprio estresse que ele fica, tá bom? O indivíduo acaba tendo que entrar aí com eventos, obviamente, porque o indivíduo acaba se frustrando, querendo ou não, o autista, por viver no mundo dele, tentar acompanhar e querer se fazer entender, ele acaba exatamente tendo aí quadros de depressão. Ele acaba ficando depressivo em função disso, com o passar do tempo. E é claro, você vai ter uma série de outros eventos aí que podem vir a aparecer frente, certamente, à questão do próprio, vamos dizer assim, para síndromes, como transtornos compulsivos, como, de repente, eventos aí que vão ser crises epiléticas, que podem vir a aparecer. Tudo vai depender, certamente, em função desse grau, desse autismo, em função disso aí. Perguntas, comentários, alguma coisa especial aí que vocês queiram falar em relação ao autismo, meninos e meninas? Lembre-se que tudo isso que a gente fala, que exatamente a gente usa em função disso, garotos e garotas, a gente vai simplesmente trabalhar no aspecto muito mais que eu falo, obviamente associado ao sistema nervoso central. É o que mais me interessa. Obviamente a questão do córtex, a questão de eventos dopaminérgicos. E por que isso? Porque você vai ter um quadro muito elevado, tá bom? Exatamente de modificações, quando você compara em relação ao corpo, tá? Isso aí é que entra exatamente a questão da neuroanatomofisiologia. Mas se você vai parar e pensar o que isso acarreta ao longo, obviamente, de anos de convivência, com anos de convivência, exatamente o período da própria de vivência desse indivíduo, é uma caminhar muito difícil. Exatamente é um quadro no qual o indivíduo ele vai ter uma grande dificuldade, porque ele não consegue se integrar. E essa integração, falta de integração gera frustração, que começa a gerar outros problemas. Transtornos, ansiedade, vários problemas em função disso aí. Então, isso exatamente é o grande impacto que você tem exatamente do próprio espectro autista em função disso. E uma coisa parecida até mesmo em relação à demência, em especial ao Alzheimer lá. Com o passar do tempo, também o próprio indivíduo, em função desse isolamento, desse rompimento de perda de sinapse lá na demência, você exatamente acontece isso. O indivíduo com Alzheimer, ele se sente também frustrado, porque as memórias vão sumindo, o evento, ele não consegue mais acompanhar conversas, então ele vai se tornando também, de uma certa forma, isolado, parecendo um indivíduo com síndrome autista em função disso aí. Bom? Comentários, perguntas, etc, etc, para mim? Ou já cochilaram? Eu escutei a Almira chegando, e é claro, Eliane, Izzy, Jássia, Jeane, Maria, Renato, Sueli. Acordados? Todo mundo acordadinho? Então tá bom. Todo mundo acordado, professor. O que foi? Cortou aí, não entendi. Todos acordados, professor, Ok, viu? tá certo. Positivo operante. Assustados com tanto assunto, viu? Mas você não escutou o que eu falei? Eu dei uma boa notícia no início da aula, foi até bonzinho. Podia ter falado agora a notícia. A prova só vai até emoções. Certo. Depois Mas de isso aí é emoções muito pra cá, importante. Esse assunto demais. que o senhor abordou agora é demais. É É demais. fundamental, é uma coisa do nosso século, viu? O momento que essas descobertas, esse momento a gente está vivendo, isso aí é uma coisa bem comum e corriqueira que a gente vê em quase todas as famílias, viu? E eu acho que, para variar, a gente nesse contexto que a gente está vivendo sanitário, isso deve ter potencializado mais ainda. Imagine você ter pessoas com esse quadro de síndromes, de transtornos, e você precisando ficar isolado em casa com essas pessoas. Como a família não fica. Então, imagina o trabalho que vocês vão ter aí futuramente com isso. Eu acho que potencializou mais ainda. Porque você, além de ter a própria questão, obviamente, aí
dos eventos mentais associados, né, com problemas exatamente com neurônios, você ainda tem essa questão ainda sanitária envolvendo o vírus, que de repente impeliu que as pessoas tivessem que ficar isoladas. Você não pode fazer, por exemplo, um trabalho desse online, é complicado, né? Você não vai fazer isso, você precisa estar frente a frente com o teu paciente. Então, isso foi, eu acredito que exatamente também vai ser uma seara bem grande que vocês vão ter que cruzar exatamente para poder vencer essas questões, esses problemas. Eu acredito nisso. Tá bom? Então, meninos, então, se não tem Tá nada. ótimo. Então, como eu disse, como eu falei no início do curso, agora eu posso falar, este é o programa de Neuroanatomofisiologia. Então, a gente já vai ficar por aqui. Isso aí é tudo que eu tinha para falar para vocês, tá bom? É claro, em função do tempo, com o meu de lá, com o meu de cá, e a gente foi adequando, obviamente, mas vamos dizer assim, eu tentei tornar isso mais proveitoso o máximo possível para vocês e o melhor de tudo, vocês poderem ver a aplicabilidade exatamente do sistema nervoso na questão celular e bioquímica. Não é apenas palavras sinonímias, definições que têm que ser gravadas, mas sim a aplicabilidade disso para a realidade de vocês. Vocês estão vendo que tudo isso aí é aplicável. Tudo aquilo que a gente conversou antes, por isso que aquilo ali eu faço tanta questão de vocês estudarem, vai ser aplicável exatamente para vocês poderem entender esses quadros e certamente, é claro, entender os eventos que vão estar passando envolvendo esses pacientes de vocês em função disso aí. É isso aí, meninos. Alguma coisa a mais? Tudo certo? Então, silêncio. Só gratidão, professor. Muito obrigado, viu, por tudo, pelo semestre. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Renato, por estar por aqui junto com as meninas Almira, Liane, Izzy, Jássia, Jeane, Maria e Suelen. Eu só tenho a agradecer a vocês. O acolhimento. Obrigada, E a paciência de Muito hoje. obrigado, professor. Hoje Viu? vocês foram Não, testados. Pronto, esses alunos, quando eu entrar, fiquei pensando, esses alunos, quando eu entrar, vão querer comer meu fígado flambado. Obrigado, professor. Eu que agradeço, garotos. Eu que Por agradeço. todo o conhecimento. Eu que Tá. agradeço. Estamos aqui e lembrem-se, deixa eu só colocar meu óculos de novo, e só para vocês não esquecerem. Semana que vem a gente não se encontra, né? Já estamos aí finalizados isso, então dia 25 sem aula, mas temos a nossa provinha de segunda unidade na quinta-feira, lá no dia 2. Não esqueçam disso. Dia 2 de dezembro, na sala, a gente se encontra. Tá bom? E eu passo aí o link. Mas, de qualquer forma, esse link também da prova já vai estar divulgado lá no AVA. Se vocês forem procurar lá, vocês vão achar o link também da prova. Mas eu vou estar em sala de aula e aí a gente conversa e dá as devidas orientações. Mas vai ser o mesmo sistema que foi a primeira prova, vai ser múltipla escolha. E só lembrando que, mais uma vez, quando vocês assistirem o vídeo, que a prova vai até emoções. De emoções para cá, vocês vão... É para o aprendizado, para a formação de vocês também. Tá bom? Abraços a todos. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau. A gente se vê. Valeu. Obrigado. Tchau, meninos. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, colega. Tchau, tchau. Valeu, Mira. Valeu, turminha. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.